Bem, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí em casa, tranquilos. Obviamente, temos as nossas dificuldades, as dificuldades, as tensões desse momento, mas eu espero que vocês, juntos, né, a gente consiga passar e vencer isso aí, tá? Essa, esse agravo, né, que aconteceu com a gente. A gente vai passar, a gente vai chegar lá, ok? É importante que a gente aprenda um pouco nesse momento, né? E que a gente volte melhor como sociedade, né? Tem que ser um tempo para a gente refletir isso aí, né? Mas, apesar da ausência, a gente está aqui continuando, né? A gente está aqui persistindo, beleza? Então vamos aí para uma aula nova. A gente vai para o nosso capítulo 3 do livro, que ainda continua o assunto bioquímica celular, só que agora a gente vai falar das substâncias orgânicas, ok? Substâncias orgânicas são aquelas que primeiramente foram descobertas nos organismos. Por isso elas têm esse nome, né? Orgânicas. A gente já sabe hoje, né, com o avanço da química e tal, que essas substâncias são encontradas em outras situações, são até produzidas em outras situações, mas originalmente, como elas foram descobertas em organismos vivos, elas ganharam esse nome e esse nome ficou. E como substância principal, primordial, a gente vai estudar os carboidratos, tá? Nós temos uma série dessas substâncias orgânicas, né? Então a gente já pode citar aqui os carboidratos, os lipídios, as proteínas, tá? Os ácidos nucleicos e as vitaminas. Esses 5 grupos de substâncias considerados como substâncias orgânicas são fundamentais na manutenção da vida, tá? Bem, então a gente vai para a primeira delas, os carboidratos, que têm funções distintas, apesar da sua principal função, a gente já vai dizer aí, mas eles seguem umas classificações que a gente precisa conhecer e a gente precisa olhar para essas diversas funções aí, tá bom? Então vamos avançar. Substâncias orgânicas, de um modo geral, tá? Elas vão ter ligações de carbono, são moléculas constituídas de esqueletos de carbono. Esses carbonos estão ligados covalentemente, né? Aquilo que vocês veem aí na química. São ligações covalentes que vão ligar carbonos entre si, formando esqueletos, estruturas carbônicas. Além disso, esses carbonos estarão ligados a hidrogênio, a oxigênio e a nitrogênio principalmente, tá? Como a gente já viu também, lembra dos chomps? Também tem aí algumas substâncias que se ligam a fósforo, a enxofre, tá? Também são elementos que aparecem frequentemente nessas substâncias orgânicas, principalmente as ligadas à bioquímica celular, tá? Essas substâncias como um todo têm diversas funções, tá? Não estou falando só dos carboidratos, não. Das substâncias orgânicas como um todo, a gente vai ter diversas funções. Funções de metabolismo, né, como a gente já viu aí, as enzimas. Sem enzima não ocorre metabolismo. Função de reserva energética, reserva nutricional. Estruturais, né, como a gente pode ver a estrutura do nosso próprio corpo, musculatura, etc., são proteínas, né? Além dessas estruturas, a gente tem aí a celulose, que é uma estrutura dos vegetais, né? Forma a parede celular dos vegetais e permite que eles estejam aí aparentes e estruturados em pé, né? Ainda temos aquelas informacionais, os hormônios principalmente, né? Mas também neurotransmissores, são moléculas que geram informações. Além disso, a gente tem aquelas substâncias de regulação,
substâncias orgânicas que regulam o funcionamento de um modo geral, como as vitaminas, principalmente é o caso. Então vamos para a aula aí do capítulo 3, que são os carboidratos, ok? Galera, carboidratos também podem ser chamados de hidrato de carbono, açúcares, glicídios ou glucídios, é a mesma coisa, tá? Bem, só que aí quando a gente fala assim, né, é um carboidrato, então um carboidrato é um açúcar, então o açúcar é doce. Não, calma, a gente já vai ver que não é porque é um açúcar que ele é doce, tá? A gente já vai mostrar isso para vocês aí daqui a pouquinho. Bem, dentro dos carboidratos nós vamos ter uma classificação, tá? Uma classificação que, deixa eu tentar escrever aqui, acho que é difícil, hein? Uma classificação. Eu tô sem mouse, eu tô com no mousepad. A letra tá linda, né? Olha que bonito. Ficou melhor do que eu esperava. A gente tem uma classificação que a gente pode dizer que são os tipos. Quem é aí essa classificação? Quem são esses que estão nessas classificações? Os monossacarídeos, tá? Que são aquelas moléculas básicas, a gente chama de monômeros, tá? São os monômeros dos açúcares. Esses monossacarídeos atuam nessa fórmula aqui, ó, CnH2ON. Olha bem essa fórmula e olha o nome da substância. A gente não está falando de carboidratos? Então, carboidratos, por quê? Olha lá. A gente está vendo uma água aqui unida a um carbono. Então, carbono hidratado. Carbono hidratado, carboidrato. Beleza? Descobriu aí? Deu aquela luz? Legal. Então, esses carbonos hidratados, na questão dos monossacarídeos, eles seguem essa fórmula geral, tá? Ou seja, o número de carbonos, por exemplo, você bota ali N igual a 5. Então, se N é igual a 5, a gente vai ter C5, ok? C5, que lindeza. E esse outro N aqui vai valer 5. Então, C5, H 2 vezes 5, não é isso? H, 10. E O, 5. Ok? O, 5. Então, isso aí, gente, é o que a gente considera carboidrato. É por causa disso. Tá? Agora, esses monossacarídeos, que são os monômeros, que são a primeira, são chamados de ósis, é o grupinho molecular, uma molécula única de carboidrato. Eles são classificados em trioses, trioses, quantos carbonos? N igual a 3. Então a gente vai ter C3H6O3, ok? Seguindo a formulazinha. A gente tem as tetroses, olha lá, tetra, não é isso? Tetroses, quantos? Carbonos, 4. N então igual a 4. N4, H8O4, tá bom? Agora, para a gente aqui, o mais importante aqui, biologicamente falando, são esses dois tipos, as pentoses e as hexoses. Esses dois monossacarídeos são aqueles que biologicamente vão ter as funções mais importantes, tá? As mais reconhecidas. E a gente já vai ver por quê. Então, a pentose,
o que que ela é? A pentose, né? Penta, ela tem 5 carbonos. Então, C5H10O5. Seguindo a formulazinha aqui, ok? Seguindo essa fórmula. As hexoses, hexa, 6 carbonos. N igual a 6. Então, C6H12O6. Beleza? E as heptoses, hepta, né? Hepta, quantos são? 7, né? C7H14O7. Beleza? Bem, então, estamos apresentados aqui. A gente agora vai olhar para essas moléculas. Tá? Então, os monossacarídeos, aqui, eles são estruturas, né? Assim, ó, básicas, tá vendo? Uma única molécula, sozinha, tá? São os chamados monômeros. Então, esses monômeros, eles vão ter como os dois principais, como eu já tinha falado para vocês, são as pentoses e as hexoses, que vão ter como função aí biológica mais reconhecidas. Entre as pentoses nós temos duas, a ribose e a desoxirribose. Vamos olhar primeiro para esse nome e tentar entender. Olha aqui, deixa eu pegar uma caneta. Olha aqui para essa molécula e para essa molécula. Qual a diferença delas? Ah, você já está vendo porque está marcado, né? Aqui tem um OH e aqui tem apenas um H. Ou seja, essa molécula aqui, né, da nossa direita, ela perdeu um oxigênio em relação a essa aqui. Tá vendo? Então, por isso, desoxi. Ou seja, é aquela organela, aquela molécula que tem menos um oxigênio. Tá? Então, é a desoxirribose. A ribose é o que segue o padrão. Veja bem, a ribose, ela segue aqui, ó, C5H10O5, né? CnH2ON. Beleza? Certinho. Olha a desoxirribose. C5H10O4. Um oxigênio a menos. Beleza? Bem, e biologicamente falando, vimos a estrutura química, vamos ver a questão biológica. Biologicamente, a ribose está presente aonde? No RNA, que a gente vai ver mais à frente, que é o ácido ribonucleico, ou seja, é uma molécula, faz parte do nosso material genético, é uma das moléculas do material genético. E o ATP, que é uma molécula de energia, galera. Essas moléculas, o ATP, ela libera energia rapidamente para as células, tá bom? Ela não armazena, ela libera rapidamente energia. Bem, e na desoxirribose? A desoxirribose está presente no famoso DNA, ok? Formando as estruturas carbônicas, as estruturas dos nucleotídeos de DNA. Vocês vão ver isso mais à frente, quando a gente falar de ácidos nucleicos, que é um tipo, né, de molécula orgânica, substância orgânica. A gente vai falar disso, aí vocês vão se lembrar desses dois camaradinhos aqui. Um presente no RNA, a ribose, por isso o nome dele é R, né, RNA de ácido ribonucleico, e o outro DNA, que tem a desoxirribose. Beleza, galera? Tranquilo aí? Então tá. Então vamos continuando. Entre as hexoses, a gente vai ter 3 tipos. A glicose, a frutose e a galactose, ok? Bem, a glicose, galera, essa primeira aqui, ó, a glicose, ela é a principal fonte de energia dos organismos. Ela que você está usando agora aí para estar assistindo esse vídeo,
ela que você gastou para qualquer atividade. Você está me ouvindo, você está me vendo, né? Que legal, né? Estamos longe, mas estamos aqui ainda. Tudo isso é porque você consumiu glicose, essa glicose foi quebrada nas suas células e liberou energia. Energia na forma de ATP, tá? Energia na forma de ATP. Então, a glicose é a principal fonte de energia para todas as células de todos os seres vivos. Daqueles que produzem glicose, daqueles que consomem glicose, para todos eles a glicose é fundamental como fonte de energia. Tá? Bem, onde ela é obtida? Principalmente, a glicose é formada na fotossíntese. Tá? Toda aquela estrutura da fotossíntese que vocês já estudaram é basicamente para formar glicose. O oxigênio que se forma na fotossíntese, bonzão, né, que é por isso que a gente está respirando aí, ele é um subproduto, na realidade. O produto principal da fotossíntese é a glicose. Tá? E é por isso que ela é cheia de energia, porque de onde vem essa energia? Da luz. A fotossíntese é a transformação da energia luminosa em energia química, que é jogada para onde? Para dentro da glicose. Beleza, galera? A quebra dessa molécula, a decomposição dela, né, a digestão dela, e a quebra, não a digestão propriamente dita, mas a respiração celular, que é a decomposição dela, vai fornecer energia para fabricar ATP. Beleza? E o ATP é que libera energia diretamente nas células. Frutose. Galera, a frutose é o açúcar das frutas. Esse açúcar, tá, ele é convertido em glicose assim que ele chega nas células. Tá? Ele vai sofrer o mesmo encaminhamento da glicose para liberar energia. Tá? Então, quando a gente come a glicose, nosso fígado vai transformar a frutose, nosso fígado vai transformar essa frutose em glicose. Quando ela entrar nas células, essa glicose vai ser quebrada, liberando ATPs. Beleza? E a galactose? A galactose é o monossacarídeo encontrado no leite. Lembra que a gente está falando de monossacarídeos, tá? É essa molécula aqui, ó. Ela é encontrada no açúcar do leite. Ah, professor, mas no leite não é lactose? Sim, calma aí. O açúcar do leite é a lactose, mas a lactose ela é formada a partir da galactose. Tá bom? Também tem função energética. Por quê? Porque no fígado ela vai ser transformada em glicose também. Tá bom? Então, quando a gente ingere leite, toda essa galactose que a gente vai ingerir, a gente vai ingerir lactose. Toda a digestão da lactose vai liberar galactose. Essa galactose na corrente sanguínea, no fígado, vai se transformar em glicose e aí vai para dentro das células para liberar ATP. Beleza? Vamos prosseguir. Bem, agora a gente vai para o segundo grupo dentro dos carboidratos, os oligosacarídeos. Galera, oligosacarídeos são aqueles sacarídeos que se agrupam até 10 monosacarídeos. Então forma uma correntinha de 10 monossacarídeos, 10 moléculas juntas. Até 10 a gente chama de óligo, tá? São chamados de osídeos. Entre os oligosacarídeos, os principais que a gente vai conhecer aqui são os disacarídeos, ou seja, 2 moléculas juntas. Tá? Então a gente vai ter nos disacarídeos essa fórmula geral, C12H24O12. Tá bom? Já que é a união de 2 monossacarídeos que não tem alteração naquela fórmula. Por quê? Porque a união desses disacarídeos que a gente vai ver é a união entre 2 monossacarídeos, mas são 2 hexoses. 2 hexoses. Quem são esses principais? Aqui tem a celobiose, que ela vem da degradação da celulose, coisa que não acontece no nosso corpo, porque a gente não consegue digerir
celulose, eu já vou falar isso mais à frente. Mas para a gente aqui, as mais importantes para os humanos, né, e para os animais que não são herbívoros, são essas três. A maltose. A maltose é a união de uma glicose mais uma glicose. Tá aqui embaixo, ó, nessa imagem aqui, ó. Tá vendo essa união aqui? Essa aqui é uma glicose, ó, uma glicose e outra glicose, tá vendo? Tá vendo essa união aqui entre as duas glicoses? Essa união é chamada de ligação glicosídica ou glucosídica, tá? Esquece isso. Então essa ligação glucosídica, tá? Ela é uma ligação, aqui no caso da maltose, uma ligação entre duas moléculas de glicose. Na sacarose, a gente vai ter glicose mais frutose. Galera, esse é o açúcar que a gente usa em casa. Esse é o açúcar doce. O açúcar doce é a sacarose. É um disacarídeo feito de, aqui ó, glicose e frutose. Olha a ligação glicosídica aqui, ó. Olha a ligação glicosídica. Beleza? E a lactose. Ah, professor, lactose é o açúcar do leite. Muito bem. Quem ela é? Ela é uma união de uma glicose com uma galactose. Açúcar do leite. Olha lá. Olha aqui. Tudo bem? Depois vocês vão aprender isso aí em química direitinho, tá? Então a união aqui de uma galactose com uma glicose. Elas são muito parecidas, essas duas moléculas. Só que elas são isômeros, tá? Elas são isômeros. Vocês vão aprender isso em química orgânica bem para frente. Aqui, ó, gente, isso aqui é uma ligação. A ligação glicosídica, tá bom? Que une a galactose e a glicose. Quando essa galactose é digerida, no nosso sistema digestório, a gente tem uma enzima chamada lactase, que ela quebra essa lactose. Então, a lactase, vamos olhar aqui, a lactase ela quebra essa ligação glicosídica e separa glicose e galactose. Mas quem é que faz isso? Uma enzima chamada de lactase, tá bom? Então, a lactase ela vai quebrar a glicose, a lactose, liberando uma galactose e uma glicose. Agora, tem pessoas que não têm a lactase ou não produzem a lactase. E aí tem aquele problema, né? Da intolerância à lactose, que é diferente da alergia, tá? A intolerância à lactose, a pessoa não produz lactase, que é uma enzima que digere, quebra a lactose. Tá? E aí a pessoa começa a acumular lactose no intestino, isso gera dificuldade de digestão, uma série de problemas digestivos na pessoa, tá? Diarreias e pode até gerar vômitos e uma série de alterações que a pessoa vai ficando realmente debilitada. Mas você sabia que o normal dos mamíferos é ser intolerante à lactose? Os humanos é que tiveram 5 mutações entre povos diferentes que fizeram com que eles produzissem lactase e essa lactase digerisse lactose mesmo na condição adulta. Porque o comum dos mamíferos é ficar adulto, parar de beber leite. Já viram isso? Só os humanos, ou bem mais tipicamente os humanos, é que vão ter essa característica de quebrar lactose mesmo na vida adulta. Isso aconteceu por causa de mutações que ocorreram em populações que viviam do leite. Não é que elas aconteceram por causa disso. Acontece naturalmente essa mutação. Só que como esses humanos usavam leite no dia a dia, quem não tinha essa mutação morria, porque fica debilitado. Agora, quem tinha mutação conseguiu sobreviver. Mutação, seleção natural, evolução. Ok, galera? Beleza? Então vimos aí, lactose, maltose, não é isso? Sacarose, lactose, são os disacarídeos, beleza, gente? Os disacarídeos, não esqueçam aí. São oligosacarídeos, por quê? Porque tem menos que 10 monossacarídeos unidos. Nesse caso de sacarídeos tem apenas 2, beleza? Vamos para o próximo aí.
Por último, a gente vai ver os polissacarídeos. Polissacarídeos são aqueles sacarídeos que vão ter mais que 10 monossacarídeos unidos. Pode ser centenas ou até milhares de monossacarídeos unidos. No caso do amido, são 1.400 moléculas de glicose unidas. O glicogênio também é milhares. A quitina chega a centenas. A celulose também são 1.000 moléculas de glicose. Preste atenção. Então, quem são eles? Os principais, amido e glicogênio, são duas reservas de energia. Ambos funcionam como reserva energética. Só que o amido é a reserva das plantas. E o amido a gente digere, cara. Olha isso, que barato. É a nossa principal fonte de glicose. Né? A gente come vegetais. Esses vegetais, eles acumulam amido. E quando a gente come, olha lá, no milho, na soja, no arroz, no feijão, na batata, na cenoura, em vários alimentos, né, a gente vai ter amido. E o que é esse amido? O amido é muito importante para a humanidade, muito importante para a humanidade. Mas será que a planta faz o amido para a gente? Não, né? Ela faz para ela. Sabe por que ela faz o amido? Ela garante o amido? Porque pode existir momento, principalmente nas plantas que a gente chama de caducas, plantas caducifólias, aquelas que as folhas caem. A folha é o órgão que faz fotossíntese. Se elas caem, o que a planta deixa de fazer? Fotossíntese. Se ela deixa de fazer fotossíntese, quem que ela deixa de produzir? Glicose. E será que ela sobreviveria sem glicose? Não, né? Por isso que ela acumula. Para o momento dessa planta que perder as suas folhas, ela liberar esse amido, essas glicoses presentes no amido, devagar, para ela sobreviver mesmo em condições adversas. Ok? Lembra lá quando eu falei da frutose, né? Que é o açúcar de cozinha? A frutose é diretamente encontrada na cana-de-açúcar, por exemplo. Então a cana-de-açúcar a gente não precisa processar, é só espremer, tirar o caldo e beber. E ali já vai ter o quê? Glicose, direto, açúcar, direto. O amido não. O amido a gente precisa digerir. Então a gente tem várias enzimas ao longo do tubo digestivo que vão fazer digestão de amido, as amilases, que fazem digestão de amido. E esse amido é que vai fornecer para a gente a maior parte da glicose que a gente consome ao longo da nossa vida. Tá? Beleza? E o glicogênio? O glicogênio é o açúcar de reserva dos animais. Ou seja, quando sobra glicose, você comeu muito amido, digeriu, virou glicose lá e caiu na corrente sanguínea. Essa glicose em excesso, o fígado e os músculos vão transformar, se você não queimou essa glicose, eles vão transformar essas primeiras glicoses em glicogênio, para acumular. Acumular por poucas horas, tá? No máximo um dia aí. Esse glicogênio ele fica acumulado nas células do fígado e nos músculos. O diferente é que nos músculos ele não vai voltar para a corrente sanguínea. O que fica acumulado no músculo vai ser utilizado pelo músculo durante o momento em que a gente não tiver comido nada. Tá? Porque a gente sai de casa de manhã sem comer nada. Não sai? Então, o que a gente está gastando nesse momento? Essa energia está vindo do glicogênio, principalmente porque a gente passou uma noite dormindo. Beleza? Agora, o do fígado, conforme vai sendo demandado, você vai gastando energia ao longo do dia. Conforme vai demandando, você vai liberando glicose ou glicogênio, vai sendo quebrado esse glicogênio, tá? No processo chamado de glicogenólise, vai quebrando o glicogênio e vai liberando glicose aos poucos para a corrente sanguínea, para que todo o seu corpo tenha glicose disponível. Ok? Bem, vamos para os dois últimos aqui. A quitina. Quitina, galera, é um polissacarídeo estrutural. Ele não está ligado à energia. Tá vendo? Ele forma a estrutura o quê? Os exoesqueletos de artrópodes, por exemplo. Já comeu siri? A gente não tem que tirar daquela casca? Então, aquela casca é chamada de exoesqueleto. A casca do siri é quitina e
e cálcio, tá? Carbonato de cálcio. Por isso que ela é mais durinha. Agora, já limpou um camarão, ou pegou um camarão e abriu ele assim, tirou a cabeça? Não sai uma casquinha? Então, exoesqueleto de artrópodes. Também quando a gente mata a barata, né, pisa nela assim, dá aquela... Então, aquilo ali é porque você está quebrando o exoesqueleto. De que é feito esse exoesqueleto? De quitina. Quitina, que é um polissacarídeo. Tá? É um esqueleto de açúcar. Ele também, essa quitina também vai fazer a parede celular dos fungos, das células dos fungos. Legal, né? Os fungos que são os cogumelos, a gente conhece os cogumelos, né? Eles também têm parede celular nas suas células, e essa parede celular é de quitina, não esqueçam isso. Ah, sim, falando nisso, o glicogênio também é o açúcar de reserva dos fungos, beleza? E a celulose? Galera, a celulose é também um polissacarídeo estrutural. Ela vai compor qual estrutura? As paredes celulares das células vegetais. É o que a gente usa para fazer papel de celulose, fibra vegetal. A gente não digere celulose. Nós, humanos e alguns primatas, como os chimpanzés, por exemplo, não digerem celulose. Por quê? Animais, para digerirem celulose, eles precisam ter micro-organismos dentro do intestino deles ou de algum órgão digestivo, como, por exemplo, nos ruminantes, a vaca, as cabras, girafa, enfim, cervídeos de um modo geral, eles têm um micro-organismo no estômago, em um dos estômagos deles. E esses micro-organismos é que vão fazer a digestão da celulose e liberar glicose, muita glicose. A gente, quando come folha, emagrece. Por quê? Porque a gente fica satisfeito pela fibra, e a fibra forma é importante para evitar prisão de ventre, está aqui a constipação, muito prisão de ventre. Importante, então, ela faz um bolo fecal que vai carregando mais água, essas fezes ficam mais moles, mais fáceis de sair. Fibra alimentar é ótimo, carrega, além de água, uma série de outras, pode carregar substâncias químicas tóxicas, enfim, várias coisas ela pode carregar e vai ser ótimo para a gente. Só que a gente não digere essa fibra. Já as vaquinhas comem fibras vegetais, comem folha e engordam. Por quê? Porque as vacas conseguem digerir porque elas têm micro-organismos dentro do estômago delas. Também acontece assim com os cupins, por exemplo. Tá? Também os gorilas são grandes primatas, mas que têm um seco gigantão, que na gente virou só o apêndice pequenininho. Nos gorilas esse apêndice é grandão e é cheio de micro-organismos que digerem folhas. Tá? Então eles engordam, porque eles têm micro-organismos para fazer isso. Cavalos, vacas, né, porcos, enfim. Só que nós primatas, muitos primatas e os humanos de modo geral, todos os humanos, não têm esses micro-organismos. Por isso a gente não digere, a gente come folha para emagrecer. Beleza, galera? Então essa foi nossa aula de hoje, o capítulo 3. Agora a gente vai fazer os exercícios que eu vou aí adiantar para vocês, beleza? Valeu, aquele abraço, estamos juntos, mesmo distantes, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau.